pessoal, nós vimos algumas aplicações já da lei de estado do gás ideal, e aí agora nós vamos dar um passo além para, primeiro, ver como que a gente pode utilizar a equação de estado no estudo de processos termodinâmicos, relacionando isso com a primeira lei termodinâmica que a gente já estudou, e aí com isso a gente consegue definir pontos muito importantes, que são os processos reversíveis e irreversíveis, que vão ser essenciais para nós quando estivermos discutindo a segunda lei termodinâmica e a definição da entropia, certo? Mas ainda assim a gente tem capacidade de desenvolver essa ideia aqui agora para ver como que, mais uma vez, a equação de estado do gás ideal pode ser utilizada na termodinâmica, certo? Então, ó, quando a gente estuda a equação de trabalho, vocês aprenderam lá na mecânica lá que vocês estudaram na infância, que trabalho é igual a força vezes um deslocamento, certo? Um ΔS qualquer. Em que essa força aqui, ela é uma força que é a força oposta ao movimento que é utilizado para executar o trabalho, certo? Então, por exemplo, quando eu levanto uma peça, a força que é relacionada ao trabalho não é exatamente a força que eu faço, sim a força-peso que é contrária àquele movimento. Concorda? Se eu aplico essa ideia em processos termodinâmicos, então, como a gente sabe que a equação de trabalho de um processo termodinâmico em um sistema gasoso é integral de I até F de P dV, certo? Se eu estou falando que eu tenho uma expansão ou uma compressão com uma pressão oposta que é constante, então o trabalho ele fica sendo aquela pressão oposta vezes a diferencial do volume ΔV, certo? Vamos tentar utilizar essa ideia aqui para estudar uns processos cíclicos de expansão e compressão e ver qual que é a consequência disso no cômputo geral da energia trocada entre sistema e vizinhança, certo? Primeira coisa, se eu tenho um processo cíclico, a gente viu lá que nessa situação a variação da energia interna é igual a zero, porque a energia interna é uma função de estado, certo? Então, se eu estou saindo de um ponto A, fazendo vários processos termodinâmicos e retornando a esse mesmo ponto, a diferença de energia interna com relação ao final, ao inicial, para esse ponto final, que é o mesmo, vai ser igual a zero, assim como vai ser a variação da pressão, da temperatura, da quantidade de matéria, uma vez que o ponto final é igual ao ponto inicial, certo? Então vamos pensar aqui que eu tenho um sistema de expansão e compressão e vamos verificar como o número de etapas para esse processo, considerando o mesmo ponto inicial, o mesmo ponto final, afeta esse cômputo geral de energia, certo? Então, ó, a ideia aqui é o seguinte, inicialmente, imagina que eu tenho um gás comprimido aqui, em que ele está com uma pressão P1 e um volume V1, certo? Que está representado aqui nesse gráfico, a pressão mais alta e o volume menor, certo? E vamos considerar todos esses processos isotérmicos, ou seja, ocorridos com temperatura constante, e também sistemas fechados, quantidade de matéria também é constante, certo? Nessa situação aqui, a pressão do gás não está em equilíbrio com a pressão externa dessa massa aqui. Tem a pressão atmosférica, que eu não vou ficar falando porque é a mesma em todos, mas ele está preso artificialmente por algumas presilhas aqui, certo? E vamos considerar que essa pressão P1 é maior do que essa pressão externa aqui. Se essa situação existe, ou seja, a pressão P1 maior do que essa pressão externa, quando eu soltar as presilhas aqui, o que vai acontecer com esse sistema? O sistema vai se expandir, certo? E ele vai se expandir contra uma pressão oposta que é constante, que é a pressão devido a essa massa aqui, certo? E ele vai se expandir até uma pressão P2 e um volume maior do que o inicial V2, uma pressão menor, porque ele se expandiu, o volume aumentou, a pressão diminuiu, certo? E essa pressão P2 aqui, ela sim vai ser igual à pressão externa, porque agora é que a gente vai ter um equilíbrio, certo? Então ele vai se expandir de P1 até P2 até ter esse equilíbrio. Nessa situação aqui, para voltar no estado inicial, eu vou substituir essa massa Mzinha aqui por uma massa maior Mzão, certo? De modo que a pressão ali em cima aumente e fique maior do que a pressão interna. Ao aumentar a pressão aqui em cima com relação à pressão interna, ele vai se comprimir também. E eu vou colocar uma massa tal aqui, de modo que a pressão final, ou essa pressão aplicada, seja igual à pressão inicial P1. E aí nessa situação ele vai retornar ao estado inicial P1V1, certo? Vamos verificar graficamente quais são os trabalhos envolvidos aqui e ver qual que é o cômputo geral em termos de energia. Primeiro vamos por partes aqui.
Nessa primeira situação aqui, o trabalho, deixa eu colocar aqui para cima, qual foi o trabalho, que é o trabalho de expansão? Se o trabalho é de expansão, ele é um trabalho positivo de acordo com aquela nossa definição que a gente tinha feito lá. Então, qual que vai ser o trabalho aqui? Vai ser igual a pressão oposta, que foi constante diferencial do volume, V2 menos V1 nesse caso aqui. E qual que foi a pressão oposta? A pressão oposta vai ser igual à pressão de equilíbrio final, certo? Então, essa massa aqui, ela me dá uma pressão oposta que é igual a esse P2. Por que é igual ao P2? Porque aqui ele parou de se movimentar. Então, a pressão aqui é igual a de cima, de baixo é igual a de cima, certo? Então, eu posso escrever que esse trabalho de expansão é igual a P2 vezes o ΔV, que é V2 menos V1. Vou colocar ΔV aqui, certo? Se a gente olhar isso no gráfico, esse trabalho de expansão aqui é a pressão P2 vezes a diferencial do volume, V2 menos V1, que vai ser essa área aqui, certo? Então, tudo isso aqui é o trabalho de expansão, que é positivo, maior do que zero, certo? Chegando aqui em P2, nós adicionamos uma massa sobre esse sistema maior do que M, vai ser essa massa emissão, que vai fazer ele comprimir. E é uma massa tal que faz ele comprimir até o estado inicial P1, que é essa situação aqui, certo? Na compressão, trabalho é negativo, de fato. Se a gente for escrever a expressão para o trabalho, nessa situação aqui, que é o trabalho de compressão, o que vai ser? Vai ser a pressão oposta ao movimento, certo? Nesse caso aqui, a pressão que provocou inclusive o movimento, porque ele vai ser negativo, que é igual à pressão final, P1 aqui, vezes o ΔV, menos o ΔV, né? Porque vai ser o V1 menos V2 nesse caso, certo? Porque o final é o V1 e o inicial é o V2. Se a gente for colocar isso aqui em gráfico, o que a gente tem para o trabalho de compressão é toda essa área que a gente já viu lá atrás, que o trabalho é a área sobre a curva num gráfico PV, certo? Então, tudo isso aqui é o trabalho de compressão, que nesse caso a gente sabe que ele é negativo, inclusive V1 é menor do que V2, V1 menos V2 vai dar negativo, certo? Então, ó, se a gente fizer o ponto total aqui, nessa situação, o trabalho total, ele vai ser negativo, certo? Se o ΔU, que é igual a Q menos W, é igual a zero, porque nós estamos com o mesmo estado final inicial, esse é o ponto 1 aqui, e o trabalho é negativo, portanto, para esse cara que ser igual a zero, o Q também tem que ser negativo, certo? Então, o Q do sistema foi negativo, fluiu calor para fora do sistema, certo? Consequentemente, a gente vê que a gente saiu do ponto 1, voltamos ao ponto 2, fomos ao ponto 2, do ponto 2 retornamos ao ponto 1, mas teve variação das vizinhanças. Mesmo que o estado inicial e final sejam os mesmos, a vizinhança sofreu alguma mudança. Por quê? Teve fluxo de energia do sistema para a vizinhança ou vice-versa. Nesse caso, fluxo líquido de energia, certo? Consequentemente, esse processo, mesmo ele tendo ido para um estado final e retornado ao mesmo estado inicial, ele é um processo irreversível. Por que irreversível? Porque ele ocorreu com mudança na vizinhança, como é mostrado por essa observação aqui. Ó. Isso aqui indica mudança na vizinhança, certo? E aqui nós tivemos uma expansão em uma única etapa, uma compressão em uma única etapa. Vamos analisar agora uma situação em que a gente vai fazer esse mesmo processo do ponto 1 ao ponto 2, retornando ao ponto 1, não com uma etapa apenas como foi feito aqui, vamos fazer isso em duas etapas, certo? Para isso, eu deixei desenhado aqui um esquema, vamos tentar entender juntos o que significa ali, para a gente verificar onde que a gente pode chegar, certo? Só para deixar demonstrado aqui, o que a gente tem no trabalho negativo total, esse trabalho total menor do que zero, é toda essa área aqui, ó. Certo? Então, esse aqui é o trabalho total que foi menor do que zero. Toda essa área está em amarelo aqui. Certo? Vamos verificar agora como que se dá esse cálculo para uma situação em que eu tenho duas etapas da expansão, mais duas para a compressão. Aqui antes eu fiz uma expandindo e uma comprimindo. Aqui eu vou fazer duas indo e duas voltando. Certo? Então imagina que eu tenho essa primeira situação aqui, eu vou ter então aqui P1 e
e V1, certo? E ele está preso com presilha. Não é a pressão externa que está equilibrando essa pressão P1 aqui nessa primeira situação, certo? Ele está aqui em cima com uma massa M', que aí quando eu abrir a presilha, ele vai se expandir até um volume intermediário, que eu vou chamar ali de V', nos dando uma pressão P', certo? Essa massa M' vai ser maior do que a massa Mzinha da que a gente utilizou antes aqui, considerando que os pontos iniciais e finais são os mesmos, certo? Mas é um ponto intermediário ali, tudo bem? Aí depois nós vamos trocar essa massa M' por uma massa menor, que é a massa M, que é a mesma que a gente utilizou antes lá, certo? E aí ele vai se expandir desse ponto até agora o ponto final 2 aqui, similar ao anterior. Então aqui nessa situação eu vou ter o T2, V2, certo? E aí depois eu vou retornar com essa massa M', vou tirar essa massa M de novo. Aqui ele está equilibrado nessa coisa, né? Mas vou colocar a massa M' que é maior do que M, ele vai comprimir novamente. E ele vai se comprimir novamente nessa condição aqui, nessa condição. P', V', certo? E por fim, eu vou tirar essa massa M' e vou colocar uma massa maior, esse M maiúsculo, que vai me levar a essa condição inicial, mas que vai equilibrar a pressão oposta com a pressão interna P1. E não vai ser mais por questão de presilha, porque a massa que vai estar aqui em cima vai ser maior. E aí, nessa última situação, a gente vai ter o P1, V1 novamente. Certo? Então, eu fui e voltei, mas eu coloquei uma etapa intermediária, tanto na expansão quanto na compressão. Certo? Vamos verificar, em termos de gráfico, o que significa cada um desses passos aqui. Então, antes disso, eu vou colocar aqui no gráfico já. Vamos supor que eu tenho essa pressão P intermediária aqui, e aí isso aqui vai me dar um V' aqui, certo? Essa linha aqui, que também existia no anterior, é o comportamento do gás. Porque lembra que lá no processo isotérmico, pressão e volume são inversamente proporcionais? Então isso daqui, essa linha branca aqui é o comportamento do gás. Mas só que a pressão que a gente leva em consideração na equação não é a pressão necessariamente do gás, sim a pressão oposta, como a gente falou aqui, certo? A gente está tentando expandir para ver como é que a gente pode relacionar essas ideias aqui. Então vamos lá. Na primeira etapa, eu tenho um gás aqui nessa situação, P1, V1, certo? Ele está aqui. Aí ele vai se expandir contra uma pressão oposta, que é igual à pressão P', porque é onde ele vai parar no equilíbrio aqui, certo? E uma diferencial de volume que vai de V' menos V1. Então, para essa primeira etapa aqui, eu vou ter um trabalho que vai ser igual a P' que multiplica V' menos V1. Esse primeiro ΔV aqui, certo? Isso aqui, no gráfico, ele vai ser representado por essa área aqui, certo? Vou colocar aqui trabalho, não sei, trabalho A. Para não ficar um PT1 aqui. Então, isso aqui vai ser o trabalho A, que é a primeira etapa de expansão, que é positiva, certo? Então, como a expansão é positiva, eu não vou colocar ali, mas nós temos essa área aqui, certo? Aí ele está aqui, nesse ponto A, nesse ponto aqui, P', V', e aí eu vou substituir essa massa M' por uma massa menor, a massa M. E essa massa M, ela vai gerar uma pressão oposta igual a P2, tanto que ele vai parar no equilíbrio aqui, certo? Ele não vai se expandir nem se comprimir, vai estar em equilíbrio. Portanto, a pressão oposta é igual à pressão interna aqui do sistema, certo? Aí, nessa situação, esse trabalho de expansão aqui, que eu vou chamar de trabalho B, o que vai ser? Vai ser P2 que multiplica V2 menos V', certo? Então, o que vai ser isso aqui no gráfico? Vai ser o P2 que multiplica V2 menos V'. Então, vai ser essa área aqui, ó. Certo? Isso aqui é o trabalho B, também positivo, certo? E aí chegamos nesse estado aqui, P2, V2. Tudo bem? Vamos agora retornar. Vamos voltar agora. Compressão, o trabalho é negativo, certo? Na primeira etapa de compressão, eu vou tirar essa massa M e vou colocar a massa M' que é maior do que M, que faz ele se equilibrar em P', certo? Então ele vai se comprimir até o volume V', que vai gerar uma pressão final P', que é igual à pressão oposta aqui, certo? E ele comprimiu por essa pressão oposta que foi constante. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar o P', que foi a pressão oposta utilizada, vezes a diferencial do volume, que vai ser V' menos V2, que vai ser negativo porque V' é menor do que V2. Certo? No gráfico,
esse trabalho de compressão aqui vai ser essa primeira etapa aqui em azul. Isso daqui, deixa eu colocar a expressão aqui. Esse trabalho chamado de trabalho C vai ser igual a P' que multiplica V' menos V2. E é negativo porque V' é menor do que V2, certo? Então é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o chamado de trabalho C, certo? E por fim, eu vou tirar esse M', vou colocar o M'zão para fazer ele equilibrar na mesma condição inicial P1, V1, certo? E aí a pressão oposta aqui agora vai ser esse P1. Portanto, o trabalho dessa última etapa aqui, o que vai ser? Esse trabalho de mais trabalho D vai ser igual a P1, que multiplica o volume final, que é V1, menos o volume dessa, que está o inicial nessa etapa aqui, que é o V'. Certo? E como o V1 é menor do que V', isso aqui vai ser negativo também. E aquele trabalho D lá vai ser o quê? Vai ser o P1, que é isso aqui, vezes essa diferença aqui. Ó. Então vai ser toda essa área aqui. Certo? Aqui eu tenho o trabalho D, que também é negativo porque é compressão. Então veja aqui agora que o que eu tenho de positivo, de trabalho positivo na expansão, é essa área aqui. Opa, sair um pouco dali aqui. Essa área aqui. Tudo isso aqui é o meu trabalho positivo, certo? Porém, o trabalho negativo, mais uma vez, ele é maior. É tudo isso aqui. Ó. Esse daqui tudo vai ser o trabalho negativo, certo? E a gente consegue ver mais uma vez que o global, a diferença entre eles, que vai ser o negativo menos o positivo, ou vice-versa, vai ser esses dois termos aqui. Esses dois quadradinhos aqui. Esse daqui é, para um processo em duas etapas, o trabalho total que é menor do que zero, certo? Ele é negativo. Só que veja que o trabalho gasto, porque é negativo, ele foi gasto, ele é menor do que nesse primeiro caso aqui, que pegava toda essa área aqui. Ali eu peguei essa área aqui e dividi ela em dois quadradinhos pequenos, cheguei nisso aqui, ó, certo? Aqui para uma expansão feita em duas etapas. Só para exemplificar um pouco mais, vamos sair de duas etapas, vamos para três etapas. Não vou fazer as figuras aqui não, só mostrar graficamente como é que poderia ocorrer. Então vamos supor que ele se expande primeiro de V1 até V', depois de V', ele vai se expandir até V duas linhas, depois de V duas linhas vai até V2, certo? Aí esses volumes aqui, eles vão gerar as seguintes pressões. Vai gerar aqui a pressão P', porque aqui é o comportamento do gás, certo? Dentro do êmbolo lá do cilindro. E esse volume V2 aqui, V2 linha, né? V2 linhas, vai gerar essa pressão P2 linhas aqui, certo? E aí vamos ver como é que ficaria para cada uma dessas etapas aqui o trabalho. Porque, ó, primeiro, eu estou aqui em P1, certo? Aí eu vou expandir de V1 até V'. Portanto, eu vou diminuir a pressão oposta para P', certo? E aí, nessa primeira etapa, o que ficaria no trabalho aqui? Vai ficar exatamente esse produto aqui, ó, P' vezes V' menos V1, certo? Vai ficar todo esse termo aqui. Vou fazer já cheio para ficar mais fácil de enxergar. Esse aqui vai ser a da primeira etapa. Agora eu coloquei uma etapa mais da expansão. A segunda etapa vai ser de V' até V2 linhas contra essa pressão P2 linhas aqui. Então vai ser esse termo aqui. Esse aqui vai ser na segunda etapa de expansão, certo? Na terceira etapa de expansão, que vai de V2 linhas até V2 contra a pressão P2, então o trabalho vai ser isso aqui, certo? Esse daqui é o trabalho de expansão. Certo? E aí veja já que o trabalho de expansão é maior do que se não fosse uma única etapa, que seria só essa parte de baixo aqui. E agora a compressão é eu fazer o inverso disso aí. Como é que seria a compressão? Eu vou de V2 até V2 linhas, mas aí eu vou colocar essa pressão maior aqui para ele se comprimir, certo? Então na compressão eu vou ter, vou colocar cheio já, essa primeira etapa de compressão aqui, certo? Depois eu vou ter a segunda etapa de compressão, que vai de V2 linha para V' contra essa pressão P' aqui, certo? Que é a pressão do ponto V'. Então eu vou ter essa etapa aqui,
certo? E esse caso aqui são os trabalhos negativos. Depois eu vou de V' até V1 nessa pressão aqui, que eu vou colocar a massa mais alta lá em cima, para gerar uma maior pressão para ele se comprimir, ter essa redução de volume, e vai gerar esse trabalho negativo aqui, que é esse termo aqui. Certo? Mais uma vez vocês vejam que o trabalho total vai ser negativo. Só que agora ele está ainda menor do que o que a gente viu antes aqui em duas etapas. Esse aqui é o trabalho total, que também é negativo, porém ele é mais próximo de zero do que em duas etapas. Certo? Quando que a gente teria, portanto, um processo em que eu teria um trabalho total igual a zero? Se o trabalho total é igual a zero, o ΔU é igual a zero, porque também vai ser igual a zero. Daí eu tenho um processo que de fato vai ser reversível. Então veja bem que quanto mais etapas eu coloco no processo, mais próximo de zero eu chego com um trabalho total. Certo? Isso vai acontecer no limite quando eu tiver infinitas etapas. Idealmente falando, de modo idealizado. Então se eu tenho infinitas etapas, eu vou ter cada etapa tão pequenininha uma da outra, que vai ser só um pontinho aqui, que eu vou conseguir seguir quase que exatamente sobre essa linha, na ida e na volta, certo? E daí, nesse caso, o trabalho total vai ser igual a zero. Se eu tenho esses processos andando exatamente sobre essa linha aqui, então eu posso considerar a pressão oposta igual à pressão interna do gás. E aí, na equação do trabalho, dessa forma, eu posso utilizar essa pressão aqui pela pressão do gás. Porque vai dar exatamente em cima dessa linha, e essa linha aqui é que representa o comportamento do gás em si. Certo? Então, nessa situação aqui, vamos ver como é que ficaria. Se eu tenho infinitas etapas em que a pressão oposta pode ser aproximada para a pressão do gás em cada uma das etapas infinitesimais, certo? Então, nessa situação aqui, a gente vê que a pressão ela é uma função do volume. Portanto, para resolver aquela integral, eu sei que a pressão é a função do volume, nós temos que ver a equação que relaciona essas duas grandezas. E como a gente está falando de um sistema isotérmico, ou seja, temperatura constante, nós podemos utilizar a equação de estado do gás ideal. Para escrever pressão em função de volume para o gás ideal, como é que fica? P é igual a RT sobre V, certo? E aí eu posso pegar esse termo e aplicar na expressão geral do trabalho que a gente tem aqui. Então, como é que ficaria isso aqui? O trabalho vai ficar a integral de I até F do P, que é nRT sobre V dV. Só que a gente está falando de um sistema fechado isotérmico a temperatura constante, todo esse termo aqui é constante, pode ser removido da integral. Beleza? Então isso aqui vai ficar nRT, a integral de I até F de dV sobre V, que é uma integral que a gente já sabe fazer, vocês já aprenderam lá na infância. Então, o trabalho aqui vai ficar nRT ln de VF sobre VI. Certo? E aí, vamos ver nesse caso aqui, então, como é que ficaria. Vamos pensar primeiro, então, no trabalho de expansão feito por etapas infinitesimais ou infinitas etapas. Certo? Como é que ficaria, então, isso aqui? Vai ficar nRT ln de V2 sobre V1. Certo? Que vai ser infinitas etapas. Tentar representar aqui o que significa. A primeira etapa vai de P até uma pressão um pouco menor. Então, seria esse primeiro caso aqui. Certo? Tem aquela pequena diferença de pressão ali e pequena diferença de volume. Aí, a segunda etapa vai ser bem aqui do ladinho. Certo? Aqui está bem longe, obviamente está fora de escala. Aí, a terceira etapa, aqui do ladinho. E por aí vai. Certo? E assim vai. Esse aqui, o trabalho de expansão é exatamente a área sobre essa curva aqui, ó. Certo? Até aqui no final. Tudo bem? E aí vai dar isso aqui. Para compressão, se eu fizer utilizando essa mesma equação que também é infinitas etapas, o trabalho de compressão, o que vai ser? Vai ser também nRT ln de VF sobre VI. Só que no caso da compressão, o volume final vai ser o V1 e o inicial V2. Então aqui vai ficar V1 sobre V2. Certo? Quando eu somo esses dois caras, o que vai aparecer? Ó? Então, o trabalho total, que é a soma do trabalho de expansão mais de compressão,
Então a gente estava representando aqui de amarelo na figura, certo? Vou colocar de amarelo aqui também. Então esse trabalho total aqui, o que vai ser? Vai ser o de compressão, de expansão mais o de compressão. De expansão é nRT ln de V2 sobre V1. Mais o de compressão, que é nRT ln de V1 sobre V2. Certo? Vocês sabem lá da propriedade do logaritmo, né? Que, por exemplo, ln de A sobre B é igual a menos ln de B sobre A, certo? Porque o menos passa para cá e eu inverto a fração. Certo? Isso aqui vocês aprenderam lá na infância de vocês. Certo? Então, o que acontece aqui? Se eu inverter a fração aqui, aqui fica um sinal negativo. E esse termo vai ficar igual a esse aqui. Conclusão disso é que o trabalho total é igual a zero. Bom, se o ponto inicial é igual ao ponto final, ΔU igual a zero, então o Q também é igual a zero. Olha que interessante, eu saí de um ponto, fui a outro ponto, retornei a esse ponto e não teve nenhuma mudança na vizinhança. A vizinhança continua sendo a mesma, porque não tem fluxo global de energia do sistema para a vizinhança e nem vice-versa. Agora sim, nesse caso, nós temos um processo que é reversível. Reversível porque todas as condições retornaram à condição inicial. Certo? Não só o sistema, mas também as vizinhanças estão na mesma condição inicial, já que não teve fluxo global de energia. Então, nessa situação agora, nós temos o que a gente chama de fato, um processo que é reversível, que é diferente dos anteriores, que todos eles eram irreversíveis, porque eu tinha um fluxo de energia do sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema. Beleza? A questão é a seguinte, nesse caso aqui, na realidade não existe, porque não tem como a gente dividir um processo termodinâmico em infinitas etapas. Ele precisaria de infinito tempo, e a gente não tem infinito tempo. Não faz sentido, logicamente. Porém, nós podemos utilizar isso aqui, na maioria dos casos práticos, porque nos permite chegar em conclusões que possibilitam nós entendermos processos termodinâmicos e que vai ser muito importante para nós quando estivermos estudando a segunda lei termodinâmica. Certo? Então, aqui mais uma vez, só para resumir, nós utilizamos a lei de estado do gás ideal para aplicar para o cálculo do trabalho de um processo termodinâmico e entender o processo reversível e irreversível, certo? Só para finalizar uma coisa que ficou faltando, aqui a gente viu o positivo do trabalho de expansão, que era toda essa área aqui, certo? Então isso aqui seria o trabalho de expansão. Vocês vejam que de compressão eu vou comprimir em etapas infinitas, então aqui, depois aqui e tudo mais. Seguindo também exatamente a linha. Então, o trabalho de compressão também vai ser isso aqui. O positivo igual ao negativo, está mostrado aqui em termos matemáticos, o total vai dar igual a zero, diferente dos demais, certo? Então, aqui nós vamos precisar voltar algumas vezes nesse vídeo, especialmente na parte final do curso, mas mostra mais uma vez como que nós podemos aplicar a equação do estado do gás ideal para entender processos termodinâmicos, beleza? Até a próxima!